Us. Tudo bem com você? Sábado agora temos aí mais uma live do Espírito Karatê Do. O que é o Espírito Karatê Do? O Espírito Karatê Do é o trabalho que eu tenho com o Renshi Daniel, né? Lá de São Paulo, também da FBKK, eu e ele. E a gente aborda o Karatê, né, reflexões sobre o Karatê Do de uma maneira mais ampla e não necessariamente falando só do Shotokan-ryu ou Goju-ryu, né, o qual ele representa mais do que o próprio Shotokan-ryu, que ele também é formado, mas ele trabalha mais com o Goju-ryu, né, uma coisa de identificação pessoal, né, por parte dele. Mas ele tem uma mente muito ampla, né? E estaremos lá a partir mais ou menos ali das 8h30 da noite, né? Todo sábado a gente está ali no Instagram, um ou outro sábado, né, que não tenha a live, eu geralmente não faço anúncio. Estou aqui fazendo aqui no YouTube, no Facebook, né, de um modo geral, e espero que vocês estejam lá. E aquela coisa, né, o boicote continua, a implicância com esse trabalho continua com ele lá, continua comigo aqui também, né, com o Renshi Daniel, né, comigo também. Cada um é boicotado ou atacado de uma forma, né? E essa manhã, a primeira coisa que eu vi quando eu abri o Facebook foi um texto de um sensei que eu conheço pessoalmente, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, porque ele entrou em contato comigo pedindo doação de Karate Gi, que eu não usasse mais. De fato eu tinha, encontrei com ele num bairro próximo ao meu e entreguei para ele, né, o que eu tinha em mãos. Ele postou um texto meu, sem minha assinatura, com a foto também, montagem que eu fiz na época dessa publicação, mas não tinha meu nome, né? Primeira vez que ele fez isso, eu avisei ele e tal, não lembro se ele botou lá, se ele incluiu ou se ele retirou a postagem. E eu não posso dizer que ele fez agora propositalmente. Eu acho assim, pode ter acontecido de alguém ter copiado o meu texto e a foto sem minha assinatura e compartilhado. E ele viu e gostou e postou também. Então isso não é uma acusação formal contra ele, mas na postagem fui lá e falei, pô, esse texto é meu aí, tinha que dar o crédito, né? Porque o que acontece? Toda vez que você cobra isso, as pessoas vão falar que você quer aparecer. Tá vendo? Quer que dê os créditos. Só que é o seguinte, cara, se você trabalha em cima, seja fisicamente, mentalmente, de qualquer coisa, o mérito é teu. É você que se expôs, expondo aquele texto, aquela técnica, seja o que for, né? Então é importante que as pessoas tenham isso em mente. É importante que elas saibam que quando eu posso falar por mim, não posso falar por todos, obviamente. Quando eu cobro alguém para me dar o crédito, não é porque eu quero aparecer, eu quero posar de o dono do texto, simplesmente. Não, é porque saiu da minha cabeça aquela análise, né? Então nós temos esse cenário aí, né, ainda muito hipócrita, onde você vê as pessoas tratando a internet ainda como terra de ninguém, e não é assim. Há um tempo atrás eu fui ofendido, eu fui acusado e caluniado, né, por um outro karateca de Minas Gerais, que cismou de pegar uma semana inteirinha falando de mim, dizendo que eu não era qualificado, que eu era um suposto sensei, né, que o que eu ensinava para as pessoas e orientava era um desserviço, né, que era uma coisa errada, e assim por diante. E ele ficou na cabeça dele achando que ele convenceu pessoas, né, e que ele havia desmascarado a mim. E só porque eu não mostrei meus diplomas a ele. Nos bastidores, naquela mesma semana eu mostrei para um e outro, entendeu? Que não me conhecem pessoalmente, mas que conhecem e veem o trabalho, porque é assim que acontece a coisa. É assim que pegam o teu nome e te expõem por aí. Seja no que for, né? Um dia desse eu esbarrei com um trabalho lá virtual, bem legal até, né? Não é religião, mas é espiritualidade e tudo. E o cara diz que ele também é atacado, né? Porque ele trabalha de uma forma independente.
Ele não está representando essa ou aquela religião. Aí começam a dizer que o cara está falando não tem nada a ver, que está errado. Quer dizer, resumo da ópera, se você trabalha por conta própria, você incomoda. Se você tem uma coisa que você não representa ninguém, e sim você e o teu pensamento incomoda, você não está ali pertencente, né, pertencendo a panela alguma. Isso tem no karatê. Então, vamos tirar as máscaras, né? Vamos parar de hipocrisia nesse meio, falando de Budô, lindos textos, falando de samurai e disso e daquilo. Na realidade, todo mundo fica apontando o dedo, já cansei de falar isso. Quer dizer, a hipocrisia continua reinando. Inclusive, a semana que eu fui muito atacado por esse karateca, né? Ele havia ficado indignado com um videozinho que eu fiz, com esse mesmo teor aqui. Porque eu falava dos hipócritas do karatê-do, né, que devem viver suas vidas e deixar os outros viverem, porque se for picareta ele vai cair por própria conta, entendeu? Ele vai tropeçar nas próprias pernas. Então parem com isso, cara. Parem de boicotar as pessoas, parem de querer, entendeu? De alguma forma lucrar, não é lucrar, não necessariamente eu estou falando de dinheiro, mas tipo lucrar, ou gozar, né, do que o outro fez. É isso que eu tenho visto, entendeu? Então, para uma pessoa que está 10 anos aí na internet, o meu trabalho ainda é pequeno. Só que esse meu nome aqui, ele chega em grande, nos ouvidos de grandes senseis. Eu sei disso. Entendeu? Então tem aquele velho pensamento, se você é um cara que está sozinho, você picareta, está mostrando uma técnica de uma forma que não é habitual, é picareta, né? Então, cara, vamos parar com isso e observar com mais calma. Já teve gente que atacava pedra no meu trabalho, parou para observar, viu o que eu estava falando, mostrando lentamente, aí entendeu. Né? É por isso que eu tenho visto a necessidade realmente de estruturar alguns cursos, assim, um curso online, vamos botar assim, que seja particular para as pessoas, para mostrar o passo a passo que eu estou fazendo. Porque se você é faixa preta e fica puto da vida comigo aí, que eu estou mostrando coisas diferentes que você viu ou pensa, entendeu? Cara, o problema é teu. Eu não estou aqui de picaretagem, eu não comprei diploma. As pessoas acham isso, entendeu? As pessoas acham que, porra, só pode ser picareta. Pô, mas para ser faixa preta basta comprar o diploma com as federações. São sempre argumentos assim, né? Existe essa problemática, existe, mas nem todo mundo está imerso nessa realidade. Entendeu? Às vezes o cara está vindo com um estudo interessante, mas ele não é o Jesse, ele não é o Vinícius Anthony, ele não é o Eli Arakaki, né? Ele não é o Patrick McCartney, aquele cara lá dos Estados Unidos. Ele não é nenhum desses caras, então ele não presta. Esse é o problema. Vamos parar para pensar no que a gente pode, né? O karatê, ele não é uma arte marcial que você vá padronizar como a JK quis fazer, como é o judô que consegue se manter. No máximo tem lá o judô Kodokan e a Kozen, não é? No máximo isso. O resto é só Kodokan, quer dizer, existe um padrão. O karatê não dá pra gente fazer assim. Ele é repleto, ele tem, as escolas elas têm os programas de treinamento, elas têm. Existem as características de cada escola de Shotokan Ryu e de cada sistema de karatê, de cada estilo, se você preferir, existe. Mas mesmo dentro disso existem as variações, tá? De pensamento, de ótica, né? Esse processo criativo, ele faz parte das artes marciais. E vir aqui trazer isso, o que se pensa, o que se fala, ter essa coragem incomoda os outros. Tem muita gente que gostaria de estar pensando algo interessante, mas não pensa. E se pensa, não tem coragem de vir para cá para falar. Entende? Aí é mais fácil boicotar, sacanear. Esse que é o problema, entendeu? Então nem todo mundo comprou diploma, nem todo mundo não tem qualificação, nem todo mundo, entendeu? Tá aqui de picaretagem. Entendeu? Você colocar o que você acredita, a técnica que você faz ali, eu penso assim, eu treino assim, eu quero fazer assim porque me dá resultado fisicamente assim. Isso é ser sincero. Ou a sinceridade não faz parte da vida do Budoka. Você acha aí que um cara
fosse ele de Okinawa, Japão, China, um guerreiro do mundo antigo, ele queria representar necessariamente uma bandeira do seu clã, pura e simplesmente, ou ele queria sobreviver em batalha, ou nas estradas que ele caminhava? Ele queria sobreviver. Se ele encontrasse um cara que tivesse uma técnica interessante, né, que não tivesse tido um problema com ele, mas ele viu aquele cara lutar, você acha que ele não ia conversar com aquele cara para de repente entrarem num acordo de troca de técnicas? Por exemplo, você acha que o Shotokan-ryu, o Shitoryu, o próprio Goju-ryu não são frutos de estudos da cabeça de mestres que aprenderam com um, com outro e outro mestre e formaram o seu sistema de uma forma natural, sem querer fazer estilo, né? Nasceu porque era uma época de nascer Ryu, né? Um Ryu, outro Ryu, ia nascendo um monte de estilo, escola. Mas pensa nisso. Abre a mente, porque o mundo está mudando. Não é você perverter o caminho do Karatê-do, não é você alterar o caminho, tá? Não é isso, é você viver aquilo ali de verdade. Viver aquilo ali de verdade é você deixar fluir. Quando a gente fala de Bunkai, tem uns Bunkais formais, cara, mas existe uma porrada de estudo paralelo, né, a esses formais que vão botar do Shotokan-ryu que Nakayama Sensei deixou, mas existem outros. Já falei isso, o próprio Sensei Sakai Ibuzuki falou, olha, não existe um Bunkai absoluto. Existem os estudos do Sensei Nakayama, mas você vai passar a vida toda estudando. E meu Sensei já falava isso. Você vai passar a vida estudando Karatê e não vai saber tudo. E o mesmo sobre o Bunkai. Então, pensa bem, picaretagem muitas vezes está nos olhos e na mente de quem acha que o outro é. Entendeu? Um cara que está condicionado a ver só o que a escola dele passa, né? Então o cara já condena, já julga, porque ele não concorda, ele não quer aquilo para ele. Cara, não quer aquilo para você, não faça, mas não venha dizer que não pode fazer. Que o outro que está fazendo está querendo sacanear tudo. Não é assim. Fica ligado aí, porque sábado a gente está lá, eu e o Urenchi Daniel, no meu Instagram, na página Sensei Alan Franklin no Instagram. E, como eu disse, eu vou elaborar um curso aí, isso aí não sei se vai levar um tempo, mas de uma melhor forma para que as pessoas entendam o que são as combinações que eu acho que possam ser inteligentes, né? Que eu acho que podem estimular o cérebro do karateca a exercitar melhor a técnica. É a minha contribuição, o meu posicionamento. É a verdade absoluta? Não. É a técnica secreta que está oculta no karatê, oculta nos kata? Não. É o meu pensamento. Os